Você já esteve diante de alguém que simplesmente não valia a discussão? Alguém que, independentemente do que você dissesse, distorceria suas palavras ou continuaria preso à própria ignorância? E o que é mais sábio fazer nesse momento? Ignorar ou responder? Silenciar ou confrontar? Será que reagir à mesma altura é o melhor a fazer? Os antigos sábios já enfrentaram esse dilema. O livro de Provérbios nos dá uma lição enigmática. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. Provérbios 26, 4 a 5. Aparentemente contraditório, esse provérbio não está se anulando. Pelo contrário, ele ensina um princípio fundamental para a vida: a arte de discernir quando se calar e quando falar. O silêncio sempre foi uma das maiores armas dos sábios. Em diversas situações, responder a um tolo significa entrar no jogo dele, se rebaixar ao nível da discussão. O sábio não se iguala ao insensato, pois sabe que algumas batalhas são vencidas pela ausência de luta. Jesus, quando estava diante de Pilatos, sabia que qualquer resposta seria distorcida. Em um ato de total controle, ele escolheu o silêncio. Não por covardia, mas porque sabia que qualquer palavra naquele momento não mudaria a mente de quem já estava decidido. Pilatos já estava convencido do seu ponto de vista sobre quem era Jesus. Então, nenhum argumento naquele momento seria validado. Hoje, enfrentamos isso diariamente. Debates vazios na internet, provocações no trabalho, discussões familiares que não levam a nada. Quantas vezes nos envolvemos em brigas desnecessárias que apenas desgastam e não produzem nada de bom? O filósofo Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava que o silêncio pode ser uma resposta poderosa. Ele acreditava que o sábio não se deixa levar pela emoção do momento, mas observa e responde apenas quando necessário. Lao Tse, o sábio chinês, dizia que quem sabe não fala, e quem fala não sabe. Essa filosofia nos ensina que muitas vezes o verdadeiro conhecimento se expressa na ausência de palavras. O sábio não desperdiça energia tentando convencer quem não quer ouvir. Buda também ensinava que o silêncio não é vazio, ele está cheio de respostas. Quando nos silenciamos, nos tornamos capazes de ouvir o que realmente importa, enquanto a insensatez se dissipa no próprio ruído. Mas e quando o silêncio não é a resposta? O segundo versículo de Provérbios nos alerta: responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. Às vezes, calar-se significa permitir que o erro se espalhe, que a mentira tome forma e influencie outros. Salomão poderia ter ficado em silêncio, mas ele usou a estratégia para expor a verdade. Ele respondeu à insensatez, mas fez isso com sabedoria. Resistir à ignorância quando ela ameaça a verdade é um dever, mas há uma diferença entre rebater um tolo e argumentar com estratégia. Não é sobre ganhar uma discussão, mas sobre impedir que o erro prevaleça. Sócrates, um dos maiores filósofos da história, tinha uma abordagem interessante para lidar com a insensatez. Ele fazia perguntas. Ao invés de confrontar diretamente, ele levava seu interlocutor a perceber sua própria ignorância. Ele não humilhava, mas fazia com que a pessoa refletisse. Então, como saber quando se calar e quando falar? Simples. Pergunte-se se sua resposta trará mais clareza ou apenas prolongará a discussão sem sentido. Algumas palavras são como sementes, outras como pedras lançadas ao vento. A sabedoria não está apenas no que dizemos, mas também no que escolhemos não dizer.
O silêncio pode ser uma ferramenta de controle, um escudo contra a insensatez e uma forma de manter nossa paz interior. Mas há momentos em que devemos erguer nossa voz, não para alimentar discussões vazias, mas para defender o que acreditamos ser o certo. Seja como um estrategista, avalie o cenário, entenda seu oponente e escolha sua melhor jogada. Às vezes, a jogada mais inteligente é o silêncio. Outras vezes, é preciso responder com sabedoria, não para convencer o insensato, mas para que a verdade não seja sufocada. Lembre-se, um mar revolto faz barulho, mas as águas profundas são silenciosas. Que a sua mente seja profunda o suficiente para saber quando falar e quando apenas observar. Da próxima vez que alguém te testar, te provocar ou tentar te arrastar para uma discussão vazia e tola, pergunte-se: o silêncio será mais poderoso ou a responder de maneira mais sábia será a solução? Se essa reflexão te fez pensar, deixe seu comentário abaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no Castelo Silente e fortaleça sua mente.